já teve aquela sensação de falta de ar? Como se fosse um nó na garganta? Ou sentiu o coração disparado e achou que estava tendo um infarto ou passando mal? Se você respondeu sim para alguma das perguntas, te convido a ficar comigo. Para quem não me conhece, meu nome é Mayara Souza, sou psicóloga especialista em TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. E no vídeo de hoje vamos falar sobre transtorno de pânico. O que é, como você pode aprender a identificar e estratégias para você conseguir lidar de uma forma mais saudável. Então vamos lá aprender o transtorno de pânico. Todo mundo já passou por alguma ansiedade, todo mundo, em certo modo, é um pouco ansioso. Uns são mais, outros são menos. Mas o que acontece? A gente, em várias situações de nossas vidas, a gente já ficou ansioso. O que acontece? O transtorno de pânico, a pessoa ela tem uma ansiedade exacerbada, uma ansiedade exagerada. E com essa ansiedade, ela acaba tendo prejuízos no dia a dia dela. Então, por exemplo, a pessoa pode ter vários prejuízos. A pessoa que tem o transtorno de pânico, ela pode evitar várias situações. Eu já tive pacientes que eles passaram mal, tiveram transtorno de pânico numa faculdade, no serviço, e o que acontece? Eles tinham medo de voltar lá na situação, lá no evento, e ter de novo aqueles mesmos sintomas, porque são sintomas tão desconfortáveis que a pessoa acaba evitando situações para não sentir eles novamente. E isso acaba trazendo prejuízos. Então fique atento caso você perceba isso. A pessoa ela acaba tendo o coração acelerado, ela acaba sentindo falta de ar, aquela sensação de falta de ar, como se ela estivesse tendo um infarto ou estivesse enlouquecendo. Então ela acaba ficando muito vulnerável a essas emoções, a essas sensações do corpo. E isso pode fazer com que ela evite situações e também fazer com que ela desencadeie outras. Então, por exemplo, a pessoa ela acaba deixando de ir nos lugares, ela acaba tendo prejuízos em relação à questão do trabalho, questão da área acadêmica, às vezes afetando também a saúde, afetando também a área financeira. A pessoa ela acaba também fazendo com que os familiares ali não saibam como trabalhar isso. Por exemplo, muitos pacientes, os pais, a família não sabem o que fazer numa situação como essa. Que ela tem uma situação desconfortante, a pessoa fala assim, nossa, mas você está passando mal por isso? E muitas vezes a pessoa ela acaba tendo muita dificuldade de verbalizar o porquê que ela está passando mal, o que está acontecendo. Então, isso acaba fazendo com que a família e o próprio paciente, a pessoa que está passando por isso, acabe às vezes não sabendo como lidar. Eu já tive situações de pacientes falar assim, nossa, mas às vezes eu falo para minha mãe fala, nossa, mas você está preocupada com isso? Você está passando mal por causa disso? E sem querer, a pessoa acaba desmerecendo ali o sofrimento do outro e realmente é um sofrimento real, não é um sofrimento imaginário, só que acontece na cabeça da pessoa, ela acaba tendo aqueles pensamentos, aquelas reações, porque se inicia no pensamento. Então ela acaba, e se eu passar mal? E se eu desmaiar? E se eu não conseguir respirar e acabar tendo que chamar o corpo de bombeiros? Então a pessoa acaba tendo vários e vários pensamentos e esses pensamentos faz com que ela acabe tendo uma respiração, a gente fala uma respiração mais curta, a hiperventilização, que é onde a pessoa respira pelo tórax. A pessoa fazendo esse movimento de respirar pelo tórax, ela acaba mandando uma mensagem para o cérebro que está em perigo e sem querer ela acaba criando um círculo, um ciclo ali que ela acaba o pensamento disfuncional, aumenta o nível da emoção dela, no caso a ansiedade. Essa ansiedade ela vai ter comportamentos, então por exemplo, com o coração ela vai ficar hipervigilante, então por exemplo, o coração já começa a bater um pouco mais rápido, ela já fica, já está tendo início, sinais do transtorno de pânico. Então ela acaba fazendo isso e ela, sem querer, ela entra nesse movimento. O que acontece? Quanto mais acontece isso, mais ela acaba, às vezes, muitas vezes ela nem sai de casa. Ela tem tanto medo, ela fica com tanto receio de passar mal, ela acaba ficando em casa.
e ela acaba muitas vezes não procurando ajuda. Ou quando procura ajuda, eu já tive situações do paciente ir ao hospital e ele pega e fala assim, o médico dá um sublingual, um Rivotril sublingual, ela melhora, porque ela chega lá no hospital, ela já não está mais sentindo mais nada. E isso é muito comum. Então, assim, tem tratamento para isso, para o transtorno de pânico. A TCC é uma abordagem muito recomendada pelos psiquiatras em relação ao transtorno de pânico, porque a gente faz uma psicoeducação com esse paciente, a gente vai ensinar esse paciente a desafiar os pensamentos, a observar esses pensamentos, a questionar. Lembrando que nenhum pensamento ele é 100% verdadeiro. Quando o paciente ele começa a ter mais domínio sobre esses pensamentos, também há uma redução na ansiedade. A gente começa a psicoeducar esse paciente, ele começa a identificar os gatilhos, quais as situações que ele tem mais chance de acontecer aquilo. A gente começa a criar estratégias com esse paciente, técnicas de respiração, para ele focar no seu corpo aqui, no aqui e agora. Então, essa questão da hiperventilização, isso também acaba atrapalhando em muitos casos. A gente faz todo um trabalho em relação ao paciente que tem o transtorno de pânico. Com isso, ele acaba melhorando. Quando há uma redução da ansiedade, ele tem comportamentos mais saudáveis, porque sem querer, muitas vezes ele acaba criando aquela evitação, ele acaba criando um pensamento de previsão do futuro, sempre de forma negativa, ele fica alimentando outros pensamentos com esse ser ou será, e isso faz com que ele se sinta muitas vezes muito frágil, muito vulnerável, se sinta muito incapaz. E às vezes o fato dele não conseguir lidar com situações que antes para ele era fácil, isso também acaba mexendo com o paciente. Por exemplo, então pessoas que às vezes dirigiam, muitas vezes não dirigem. Pessoas que às vezes tinham um determinado trabalho, acabam não fazendo, com medo de passar mal. E isso acaba fazendo com que o paciente desista de muitas vezes de fazer as coisas que ele tinha vontade, que ele tinha prazer. O lazer também acaba sendo prejudicado. Então, pacientes que às vezes faziam uma atividade física e passa mal na academia, então, não vou mais à academia, porque e se eu passar mal lá? As pessoas, o que elas vão pensar de mim? Porque muitas vezes a pessoa tem muita preocupação em relação ao outro. Nossa, mas ele passou mal na academia, ela passou mal na academia, como se o outro não fosse entender, não fosse compreendê-lo. Então, muitas vezes a pessoa acaba se fechando em diversas áreas da vida. E você, me conta, você já sabia sobre o transtorno de pânico? Conhece alguém que tem transtorno de pânico? Se você conhece alguém que tem essas sensações, se você percebe que a pessoa tem prejuízo, mande esse vídeo para ela saber que tem como tratar-se. Em muitos casos, a questão da psiquiatria. Então, a gente entra com a medicação, a terapia mais a medicação, e também a gente começa a trabalhar esses pensamentos e a pessoa consegue voltar a ter a vida que ela tinha. Uma vida prazerosa, uma vida que vale a pena ser vivida e com esses pensamentos mais flexíveis. Me conta o que você achou no vídeo, coloca lá nos comentários e até a próxima!